Apesar dos machados, clavas e martelos de guerra serem mais letais e as lanças serem mais úteis e versáteis, não tem nenhuma arma que se iguala ao poder e imponência de uma espada. As espadas, a Kindas Dev, nunca dominaram os campos de batalha como as lanças o fazem, mas elas são vistas como um símbolo de poder e superioridade por todas as pessoas. Começando pelo fato de serem uma arma mais cara que a maioria e serem usadas pelas pessoas como um artigo de luxo para enfeitar suas casas. Além disso, dentro de ambos os exércitos, o guerreiro precisa atingir a patente de capitão no exército de Medley e ordeiro no exército de Vlad para poder usar uma. Soldados normais não têm permissão de portarem uma espada, mas não por elas serem perigosas, e sim por não terem significância suficiente para estar em porte de algo tão imponente. Apesar de toda essa importância, as espadas nem sempre foram esse símbolo de técnica e grandiosidade. Quando foram inventadas as primeiras espadas, as pessoas as usavam como um enorme facão, apenas cortando tudo que tem na sua frente, e ao longo do tempo evoluíram suas maneiras de usar essas armas, criando as 4 técnicas de luta com a espada. Então foi por isso que elas deixaram de ser apenas facões e passaram a se tornar esse símbolo de superioridade e poder. Durante a Era das Civilizações, o que mais tínhamos por todo o país era a guerra. Todas as pessoas pegavam pedaços de paus e pedaços de ferros afiados para machucar uns aos outros e vencer seus inimigos. Esses pequenos pedaços de metais afiados foi chamado de lâmina, uma pequena faca improvisada que era capaz de cortar e perfurar a pele humana, e logo tomaram conta nos primeiros combates travados, pois os soldados não usavam armaduras para se protegerem, e elas eram extremamente poderosas contra um soldado sem proteção. Com o tempo, os ferreiros começaram a aumentar o tamanho dessa pequena lâmina até que ela chegou a ter o tamanho da primeira espada, a Grandia. A Grandia, aglutinação de Grand Lamia, era uma espada com 60 centímetros e com uma lâmina afiada ao redor de todo o corpo da espada. Quando foi inventada, se tornou ainda mais mortal que sua antecessora, pois, além de todo o seu poder cortante, tinha um alcance maior. Apesar de ser uma poderosa arma em combates violentos, os guerreiros que portavam essas espadas não tinham nenhuma técnica. Eles apenas pegavam sua arma e agitavam na direção de todos, torcendo para acertar alguém. E foi notando essa falha que os guerreiros cometiam que um guerreiro muito jovem e inteligente, chamado Drago Shinjei, criou a primeira técnica de luta com espadas, a espada do combate, tornando uma arma que já era muito poderosa ainda mais forte. A primeira maneira de lutar com a espada foi criada por Drago Shinjei, o maior guerreiro de todos os tempos, e foi batizada de Espada do Combate. Enquanto o Drago observava os guerreiros de sua cidade, Caldeiras Tenebron, guerrearem contra o exército de Panto Fusgo, antiga Fusgo, ele percebeu que todos se moviam de maneira burra e seus golpes eram previsíveis. Muitos homens corriam e não tinham nem chance de batalhar, pois tomavam um golpe de algum lugar e morriam. Foi então que ele decidiu treinar as fileiras do exército de Caldeiras Tenebron, criando assim a primeira técnica. A espada do combate é um estilo de luta muito técnico e que preza a agilidade e inteligência do guerreiro. Os ataques não são só instintivos, são treinados e usados dentro da batalha, de acordo com a ocasião, evitando deixar seu corpo exposto. Os guerreiros também aprendem a usar sua arma para se defender e contra-atacar de maneira rápida e eficaz, sem fazer movimentos desnecessários e que possam deixá-los vulneráveis. Todos os ataques e movimentos defensivos são previamente calculados e sempre pensando no próximo ataque. Além dos ataques comuns com as lâminas, Drago orientou que seus guerreiros não esquecessem que eles também têm o corpo. Como o próprio Drago dizia, maximize seus movimentos. Metade da batalha se ganha com vantagem de posicionamento. Coloque-se onde o inimigo não desconfia. Surpreenda, ganhe vantagem. Drago sempre dizia que a batalha não se vencia apenas batendo uma espada contra outra. O ideal é vencer seu inimigo sem precisar tocar sua lâmina. Então, além das técnicas de luta com espada, Drago treinou as técnicas de movimento dos seus guerreiros. Pulos, corridas, deslizes, cambalhotas. A espada do combate é a que exige mais agilidade e resistência física para fazer as acrobacias. Drago também criou uma nova espada para que seus homens pudessem fazer o uso dessa técnica. A Grandia era uma espada muito pesada para os guerreiros ficarem pulando e se movendo como loucos. Então Drago pediu que aumentassem o tamanho da lâmina da espada e reduzissem a grossura pela metade. Assim, a espada ficou mais leve e fina, apenas com um lado cortante, e foi chamada de Shin. Os guerreiros treinados por Drago, após dominarem a técnica de lutar de maneira inteligente e estratégica, dominaram os campos de batalha e destruíram seus inimigos de Fusgo. Por um tempo. Depois de começarem a perder várias batalhas para os moradores de Caldeira Tenebron e Drago Shinjei, os moradores de Panto Fusgo perceberam que precisavam aprender rapidamente a lutar contra aquela maneira técnica de batalhar.
Foi então que o rei do Pântano Labirinto pediu para um fazendeiro local de sua confiança inventar uma maneira de batalhar contra os ninjas de Tenebron. Esse fazendeiro em questão se chamava Caspar Farbik e foi o inventor da segunda técnica de luta com espada, a espada do duelo. Enquanto o homem brincava com sua filha usando pedaços de pau, ele percebeu que os guerreiros da cidade perdiam pois atacavam de qualquer maneira e seus inimigos sabiam exatamente como defender seus ataques e contra-atacar. Então, ele instruiu a todos os guerreiros que lutavam com espadas que não atacassem, ficassem apenas parados em seu lugar se defendendo dos ataques de seus inimigos. Os guerreiros treinavam técnicas de defesa e de desarme todos os dias até que seus movimentos virassem instintivos, parecendo robôs esgrimistas. Essa técnica focava apenas na defesa e no desarme, e os lutadores da espada do duelo apenas atacavam quando a oportunidade surgisse. É o estilo mais técnico de todos e mais difícil de aprender. Os lutadores usam uma espada longa e ainda mais fina que a Shin dos soldados de Tenebron, sem nenhuma navalha na sua extensão, contando apenas com sua ponta mortal para ferir seus inimigos. Essa espada se chama Bela Ponta. É extremamente leve, mas seu corpo é tão fino que ela chega a se curvar. Os guerreiros lutam com seus corpos de lados para diminuir sua silhueta, evitando ser atingidos, com o braço que seguram a espada apontado na direção do inimigo para mantê-lo afastado, e o outro braço para trás, também para diminuir sua silhueta. A terceira técnica de luta com espada foi criada no meio de um desespero e improviso, e acabou tomando conta de todo o oeste, mesmo não sendo tão versátil e ser muito situacional. Há muito tempo atrás, na mesma época em que as espadas foram criadas, os guerreiros começaram a usar cavalos para atacar seus inimigos com ainda mais velocidade e sem precisar se expor tanto, pois ficavam acima dos alcances da maioria das armas corpo a corpo. Porém, os guerreiros precisavam que suas armas fossem ainda mais longas que as armas que usavam quando estavam em solo. Então foram inventadas as lâminas de montaria, ou montium. Longas, pesadas e grossas espadas, com pelo menos 1,70 m de altura, eram capazes de acertar um alvo que estava no chão sem que o cavaleiro precisasse se abaixar. Bastava esticar sua enorme espada na direção do inimigo e usar o impulso do cavalo para cortá-lo ao meio. Porém, o que acontecia com esse guerreiro quando seu cavalo morria em combate, era ferido ou ele caía do animal? Ele não iria poder usar aquela enorme espada segurando na frente seu corpo como se fosse uma grândia, pois era muito pesada e acabaria tirando seu equilíbrio. Foi então, nesse desespero de ter que seguir sua luta com uma arma que não era recomendada para lutar em solo, que foi criada a terceira técnica, a Espada da Batalha, original da cidade de Medley. O guerreiro que pratica essa técnica usa a espada de montaria mesmo estando no solo, porém ele a coloca atrás do seu corpo apoiada no chão, para não ter que ficar segurando aquela arma pesada e se cansando com isso. Durante o ataque, o guerreiro corre, arrastando sua arma atrás, para simular a corrida de um cavalo, e usa o impulso que ganhou com sua corrida para gingar sua espada na direção do seu inimigo. Essa técnica necessita que o guerreiro corra para atacar seus alvos, exigindo um pouco de distância do inimigo. Também deixa o usuário dessa técnica sem defesa, pois sua arma é arrastada em suas costas, ao invés de ficar suspensa em sua frente bloqueando os ataques. E o pior de tudo, os ataques são lentos. Devido ao peso da espada, o guerreiro não consegue ser tão ágil. Apesar de todas essas desvantagens, esse estilo tem um ponto forte, o dano. Os ataques, mesmo que sejam demorados, são muito fortes e indefensáveis. Não existe armaduras ou escudos que resistam aos ataques dessas poderosas espadas. A última técnica a ser formalizada, a Espada da Guerra, na verdade foi a primeira técnica de todas. Lembram-se quando comentei que na Era das Civilizações as pessoas apenas pegavam uma grândia e saíam sacudindo para todos os lados? Então, essa é a Espada da Guerra. A Espada da Guerra consiste em lutar desprendido de qualquer regra pré-estabelecida, usando apenas seus instintos de combate para guiar seus movimentos em batalha. Ela é conhecida por deixar seu usuário livre para fazer seus movimentos de acordo com sua experiência e instinto, sem nenhuma regra, deixando o usuário se guiar e criar seus movimentos. Os lutadores da Espada da Guerra são os mais violentos e imprevisíveis. Com a criação dos outros estilos de luta com espada, mais técnicos e menos intuitivos, a Espada da Guerra acabou entrando em desuso e ficou ultrapassada, mas ainda existem praticantes desse estilo.